Subiu para 1.741 o número de pessoas afetadas pela cólera em Sofala. O Parlamento aprovou hoje legislação sobre governação descentralizada. Primeiro-Ministro lançou hoje conferência internacional que visa discutir a proteção dos oceanos e dos mares. Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Subiu para 1.741 o número de pessoas afetadas pela cólera na província de Sofala. Os dados foram hoje atualizados pelo Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, registramos um total na província de Sofala de 305 casos de cólera. Destes 305 casos, 231 na cidade da Beira, com 0 óbitos, 14 casos no distrito de Nhamatanda, com 0 óbitos, e 68 casos no distrito de Dondo, com 0 óbitos. Comparando com o dia anterior, registramos uma redução em cerca de 71 casos de entrados nos serviços, nos centros de tratamento da cólera. Com destaque para o distrito de Nhamatanda, que reduzimos em 43 casos as entradas, e na cidade da Beira em 28. Esta redução ainda é uma redução muito cedo ainda, né? Que temos que continuar a monitorar. É isto que nós queremos que aconteça no terreno, que o número de casos comecem a reduzir. Isto, para nós, é um sinal positivo daquilo que estamos a fazer como intervenção ao nível da comunidade. Outro aspecto importante também, fizemos a supervisão. Como sabe, hoje lançamos a campanha de vacinação contra a cólera e fizemos uma supervisão pelos centros de saúde que funcionam como postos fixos de vacinação e pelos centros de acomodação, e estamos felizes em ver no terreno uma grande afluência das populações. Iniciou hoje a campanha de vacinação contra a cólera na cidade da Beira. As autoridades de saúde apelam à adesão da população para evitar a propagação da doença. O ciclone. Né? O momento ainda era de discursos formais, mas debaixo de um sol intenso, lá estava a população à espera de receber a medicação. Segue-se o gesto simbólico que marca o início de uma das campanhas mais importantes de saúde pública neste período de emergência. É que, a partir de uma simples gota, pode-se evitar a contaminação ou transmissão da cólera, uma doença que se propaga rápido e pode matar em pouco tempo. Só para dar um exemplo, um doente internado gasta em média 6 pacotes de soro para ele poder hidratar e voltar. Então, é uma doença que gasta bastante em termos de recursos, mas também é uma doença que gasta bastante e é bastante grave porque mata. Então, para nós, o lançamento desta campanha é extremamente importante porque vai permitir efetivamente que consigamos conter este surto que já iniciou nestes 3 distritos, pelo menos, já temos casos, então vamos conseguir conter este surto e naturalmente vamos reduzir perdas. Depois do ciclone, o Ministério da Saúde solicitou a disponibilização desta vacina à Organização Mundial da Saúde, entidade que faz gestão, controle e disponibilização da mesma em casos de emergência humanitária, como se vive em Sofala. A rápida resposta, segundo a OMS, deve-se à necessidade de evitar mais mortes. A OMS, mais um grupo de parceiros que fazem parte do chamado Global Task Force para a vacina da cólera, quando há situações que justificam que essa vacina seja mobilizada e mandada para os países que possam beneficiar dela, esse Task Force se reúne e foi decidido mais rapidamente, sendo a Beira um local com uma certa propensão para doenças diarreicas, particularmente a cólera. Isso, pronto, foi em menos de, digamos, uma semana essa decisão se fez e pronto. Mas a OMS teve um papel preponderante, de facto, para desencadear esse mecanismo de libertação de vacinas contra a cólera
e neste caso para beneficiar aqui as vítimas do ciclone Idai. A população, ciente da importância deste medicamento, está a responder aos apelos das entidades de saúde, aderindo à campanha. Deixei de cuidar a casa, por mais que não temos teto, mas neste momento tínhamos que ir atrás do quê? Da saúde, é mais importante neste momento. O que eu gostava de dizer às outras pessoas? Eu digo para certas pessoas que sigam esse caminho, é muito bom, que a cólera faz muito mal para todo mundo. Vamos seguir as medicações e também lavar as mãos. Davis Mango reconhece que a Idealidade tem igualmente o desafio de limpar a cidade da Beira em pouco tempo, só que sabe que a tarefa não será fácil. Os caminhões estão a limpar, mas no dia que a gente limpa, fica limpa a zona, no dia seguinte há um montão outra vez. O que nós pedimos às nossas populações é que sempre que verem as nossas equipas a recolherem, façam o possível de encher o máximo possível, de tirar tudo o que tiverem, para evitarmos que a gente volte às segundas vias, porque isso acarreta custos enormes na operação. Estamos a falar uma média de 40 caminhões, estamos a falar de equipamentos, estamos a falar uma média de 10 mil litros de diesel por dia que o município gasta para manter a cidade no estágio em que está. Esta quinta-feira, a campanha começa nos distritos do Bus, Dondo e Nhamatanda. O governo e organizações de ajuda humanitária correm contra o relógio para garantir que doenças não causem mais mortes em Bus. Campanhas de vacinação e suplementação decorrem e procura-se melhorar a capacidade de resposta dos hospitais locais. A Organização de Ajuda Humanitária Norte-Americana, Samaritan's Purse, enviou a Bus 28 médicos, enfermeiros e pessoal de apoio que está a assistir às autoridades de saúde. Encontramos-los a montar um hospital que deverá substituir os compartimentos danificados pelo ciclone e cheias. We're doing outpatient care. We'll have a small emergency room. We have a small lab, a pharmacy. We can do emergency obstetric cases, so things like C-sections. We also have maternity and child health tent, and we can do other inpatient services as well. Esta ONG faz igualmente questão de dar algum dinheiro aos que ajudam seus técnicos no trabalho de montagem de equipamentos, o que acaba servindo para minimizar o drama de algumas famílias. Se buscar de fazer o carregar ou fazer uma coisa de nada aqui também. E está a dar algum dinheiro? Pouco normalmente também. E o que vai fazer com esse dinheiro? Esse dia é coisa de comprar calor, comida, às vezes. Vou comprar muitas coisas também para casa. Paralelamente, os Médicos Sem Fronteira também montaram um centro de tratamento de cólera, apesar de que ainda não foi registrado nenhum caso. Agora só esta semana que estamos a registrar esses casos de diarreia e ainda vindo das margens em que os postos são poucos assistidos, mas temos muito apoio dos médicos de equipes militares que vão nas periferias onde nós não estamos a conseguir chegar com as nossas equipes. Nas ruas da vila, médicos do Ministério de Saúde estão a administrar vacinas de rotina às mulheres grávidas, desparasitam e dão vitaminas às crianças, entre outras ações. Tem 2 postos externos, e um hospital e 5 brigadas móveis. Levar a cabo uma campanha de distribuição de rede mosquiteiras a todas as mulheres grávidas. Estamos a levar a cabo desparasitação. Também estamos a dar o sal feroso para todas as mulheres em idade fértil. Na próxima quinta-feira inicia em Bus a campanha de vacinação contra a cólera. Gruja, a 92 quilômetros da vila sede de Bus, uma das localidades que foi severamente afetada pelas cheias. A localidade ficou 3 dias debaixo da água e 15 dias depois continua isolada. Há famílias que perderam até 5 filhos, levados pela corrente das águas. Logo às primeiras horas da manhã, uma equipa mista de médicos militares do Ministério da Saúde e um brasileiro apanhou helicópteros da Força Aérea Angolana. O destino é Gruja, uma localidade que dista 92 quilômetros da vila de Buzi. Esta é a primeira vez que médicos e jornalistas chegam a este local desde que foi fustigado pelas águas que galgaram o rio Rivua. O centro de saúde local não escapou às águas. O teto mostra que o edifício esteve mesmo debaixo da água. E quase todo o equipamento médico ficou neste estado. Este é um edifício onde funciona a secretaria da localidade. Foi o único refúgio para quase 100 pessoas e, por pouco, ficava engolido. As mulheres que não tinham onde subir com criança no colo subiam árvores, mas não podiam ir mais além. Então, quando a água aumentou,
tinham que cair mesmo. Os outros permaneciam 2 dias, já por cansaço, não suportaram para o 3º dia. Acabavam caindo para as águas e a água era funda, não permitia que pudesse mesmo escapar. Aquele que conseguisse nadar, podia nadar, mas com criança no colo, 2, 3, 4 crianças, era difícil, mas muito difícil. Foi um drama. Foi um drama. A situação que se viveu foi de veras preocupante. Quando chegamos a Gruja, fomos informados que a maior parte dos residentes haviam caminhado quase 10 quilômetros até Nhabricoja para receber produtos alimentares, uma vez que aqui não chegam viaturas. De motorizadas, fomos até o local e a estrada, por vezes, nem dá para motas. Chegados ao local, a multidão estava mesmo a receber 25 quilos de arroz, feijão, enlatados, entre outros produtos. Aqui estamos a beneficiar, nesse preciso momento, 888 famílias que estamos a beneficiar, mas também temos 521 famílias que estão a receber o produto por via aérea na zona de Mamungi, onde daqui para lá não é possível passar caminhão. Entre os que estavam a receber ajuda, encontramos a senhora Regina Antônio. As águas das cheias levaram tudo o que ela tinha, a casa, os bens e, pior, os seus 5 filhos. Tinham entre 12 a 2 anos de idade. Recuperou corpos de 4 e já fez o funeral. Mas o do mais novo, a água levou para sempre. Eles estavam em cima da árvore de mármore. Aquela árvore não suportou com a tempestade e as cheias. Escorreu, a árvore caiu sobre elas, não teve outra chance de sobreviver. E as crianças, dessa maneira que perderam as crianças. Conseguiu recuperar 4 corpos. Outro corpo não conseguiu recuperar. Encontramos também Helena Armando, que tinha sob sua custódia 4 filhos, porque seu marido está trabalhando na África do Sul. Quando chegou a água, lutou com todas as suas forças para os salvar, mas não conseguiu e perdeu 3 deles, tendo ficado com o que está nas suas costas. Ela perdeu 3 crianças em Gonçalo de que tentou nadar, não deu certo, tinha 3 filhos no colo. Os 3 filhos no colo, quando estava a fazer aquela tentativa de salva-vida, na natação, ela não aguentou, aqueles 2 filhos que estavam no colo, e o outro filho que estava no corpo, mas perdeu a vida quando estava em cima da árvore, não aguentou de novo com as chuvas, porque estava a correr as águas. Tentou salvar, mas não deu certo. Ao todo, a localidade conta 16 pessoas que perderam a vida. E os que sobreviveram, alguns padecem de malária e diarreias e beneficiaram esta quarta-feira de tratamento da equipa médica da GFADM. Atendemos um total de 130 pacientes. E desses 130 pacientes, 82 são adultos e 48 são crianças. Em termos das patologias que cá registramos, em primeiro está a malária, e em segundo estão as diarreias, doenças respiratórias, e hipertensão arterial e algumas doenças de pele. Estas são as marcas deixadas pelo ciclone Cheias em regiões mais recônditas de Busse. A maior parte das mortes registradas em Grujas foram de crianças. Muitas sobreviveram e contaram à ICV como é que viveram estas cheias. Aqui na localidade de Gruja encontramos mais crianças do que adultos. Daí que procuramos saber destes petizes como é que eles viveram este desastre natural. A água chegou até aí na janela, pois nós subimos aí em cima do teto, ficamos aí, pois já a água subiu até em cima. Falta 2 metros para a água subir também em cima do teto. Pois já nós ficamos 3 dias, nem comer, nem o que. Andamos aqui para viver nossas casas. E lá em casa apanharam tudo? Sim, não tudo, já outras coisas já flutuaram. As coisas está sujo. Já nós já lavamos e já tiramos a tope da casa, já pusemos. Nos 3 dias que ficaram nos tetos, marcou-lhes o fato de terem visto helicópteros a sobrevoarem a sua localidade, mas sem nunca trazerem alguém para lhes resgatar. Aliás, nesta localidade não houve operações de salvamento. Avião.
Chegou, radiou, chegou, veio o Focali, foi embora. O que vocês fizeram? Pedi socorro. Estavam a gritar de socorro. Sentimos muito tristes. Porque o helicóptero não queria me salvar. Apesar de ter a idade, estes meninos viram seus amiguinhos e até familiares já serem arrastados, mas também viram vários corpos depois que a água secou. Perdi uma amiga que estudava aqui também, estava lá. E estava mal e doente, estava lá também conosco. Mas outras velhotas caíram na água, estavam em cima da árvore. Tipo, se bateram assim com um troco que estava a flutuar na água. Quando acabou a água, veio aqui a polícia, começou a recolher o corpo enterrado. Mas apesar deste drama todo, eles dizem que tem um motivo para sorrir. E também está muito feliz porque fomos salvados. Francisco Malhate, Isaac Langa, de Gruja, em Buzi, Press TV. De Sofala seguimos até Manica, onde o distrito de Mussurize continua isolado do resto da província, na sequência do desabamento da ponte sobre o rio Lucite. No passado dia 14 de março, a combinação do ciclone Idai e das cheias destruiu parte da ponte sobre o rio Lucite, que dista a cerca de 150 km da cidade de Chimoio. Volvidas cerca de 2 semanas, com Mussurize totalmente isolado por estrada, Lucas Mapossa decidiu ser criativo, montando uma escada com a qual já é feita a travessia de pessoas de mercadoria de e para Mussurize. Cheguei aqui nesse rio, vi pessoas que estavam a atravessar nesse ferro, tá vendo? Para naquela margem. São mulheres, tá vendo? E homens, e aqueles homens adultos. Eu fui ver, pá, isso aqui é crime. Pessoas podiam acabar de cair, depois morrer. Eu fui em casa, vi meu gerador e ferros, esses ferros. Fiz essas escadas aqui. Quanto que cobras? Ali, pai, 25, 20 meticais, 50 meticais. Outra opção tem sido o recurso a canoas, onde a travessia custa 50 meticais por pessoa e para mercadorias são estipulados preços entre 50 a 1000 meticais, consoante o seu valor e peso. Antes a gente pagava 325, de Mussurize para Chimoio 325, mas agora estamos a gastar muita mola mesmo. Além de representar custos, uma viagem destas pode ser fatal. Porque aqui no rio Lucite, para além de crocodilos, existem hipopótamos, pese embora que até agora ainda não foi registrado nenhum incidente. Atravessamos de canoas, cientes dos riscos de sermos atacados por crocodilos. Mas não temos o que fazer. Crocodilos, aquele hipopótamo nunca fez crime. O atraso na reparação da ponte começa a prejudicar não só os passageiros. Este homem dedica-se ao negócio na África do Sul e a sua viatura está retida do lado de Mussurize. Para nós estamos a perder cliente e as pessoas não ficam solas, não mandam mercadoria. E nós trabalhamos com os carros do banco. Tá vendo? Os bancos, cada mês que passa, não quero ouvir, quero dinheiro. E como aquele carro, eu pago 16 mil, a trela paga 2 mil, praticamente tem que ter 18 mil. Aquele é meu pão. A minha família vive base daquele carro. Enquanto não é concluída a obra de emergência na ponte, as pessoas fazem a travessia pelos meios improvisados. E para disfarçar-se do medo, há quem opta a fazer o percurso ao som de uma música. Enquanto isso, a empresa Mota Angel, que está a investir $1 milhão nas obras de emergência da ponte sobre o rio Lucite, avança que precisa de uma semana para repor a circulação de pessoas e bens. Há 5 dias que as máquinas já roncam na ponte sobre o rio Lucite. A empresa Mota Angel, que construiu e ampliou a Estrada Nacional número 260, que liga Chimoio a Mussurize, é a mesma que está encarregue pelas obras de emergência, uma vez que ainda não havia oficialmente feito a entrega ao governo. Já aqui começamos dia 29 o enchimento da pedra. Sim.
Já para nós, estamos a ver porque a dificuldade é porque a brita veio de muito longe, veio de Zambia para aqui, são muitos quilômetros, acima de 150 quilômetros. Tem aquelas montanhas da Serra dos Manman, a dificuldade. Mas estamos a tentar tudo por tudo, até a próxima semana entregamos o acesso. O responsável da obra diz que outro problema que ditou a demora na conclusão tem que ver com a limpeza de entulhos que haviam se arrastado para a estrada na zona de Dombe. Nós primeiro começamos em 2021 a fazer o acesso, a abertura do acesso, porque não havia entrada de Dombe. A partir de N1 até a Dombe não havia. Começamos dali, de Dombe até ao Estaúzi. Depois do Estaúzi começamos de Dombe para cá. A muita gente distribuiu $1 milhão para o acesso e a estrada. Subiu de 967 mil para mais de 1.300.000 o número de pessoas afetadas pelo ciclone Idai e inundações no centro do país. De acordo com dados atualizados pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, o número de pessoas afetadas pelo ciclone Idai nas províncias de Sofala, Manica, Zambésia e Tete tende a subir drasticamente a cada dia que passa. Esta terça-feira contabilizavam-se mais de 900 mil pessoas afetadas pelo ciclone. Já esta quarta-feira, os números mais atualizados apontam uma subida para mais de 1 milhão de pessoas afetadas. Em consequência, o número de famílias afetadas também aumentou, passando de 195.287 famílias para 274.585. No que se refere aos óbitos, o número mantém-se nas 598 vítimas mortais. Nas últimas 24 horas, aumentou igualmente o número dos grupos vulneráveis, disparando de 7 mil para mais de 27 mil. Quanto aos feridos, os números não sofreram nenhuma alteração. Ou seja, 1.641 pessoas contraíram ferimentos. Contudo, não se pode dizer o mesmo em relação ao número de culturas parcialmente destruídas, que subiram de 34.139 para 97.276 e as totalmente destruídas passaram de 62.153 para 85.265, o que poderá aumentar o número de pessoas em situação de insegurança alimentar no centro do país. A MultiChoice e a Federação Moçambicana de Empreiteiros assinaram o memorando de entendimento para a reabilitação de 2 centros de saúde na cidade da Beira. O setor da saúde foi um dos mais afetados na sequência da passagem do ciclone Idai na região centro do país. Até o momento, dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades apontam para 54 unidades sanitárias destruídas. É mesmo para ajudar este setor a se reerguer que a MultiChoice e a Federação Moçambicana de Empreiteiros assinaram esta quarta-feira um memorando de entendimento que visa reabilitar 2 centros de saúde na cidade da Beira. Este ato e este apoio são fundamentais, não apenas para assegurar condições de assistência de saúde condignas às populações afetadas, mas particularmente relevante no momento em que assistimos já à eclosão de surto de cólera, de malária e outras epidemias. Por sua vez, a Federação Moçambicana de Empreiteiros revelou que já foram enviados técnicos para alguns centros de saúde, incluindo o Hospital Central da Beira, para fazer o levantamento dos estragos causados pela intempérie. Temos muito apoio e brevemente as coisas começarão a recompor-se. Portanto, temos a promessa que já o fizemos à Sra. Ministra, que em breve alguns centros de saúde estarão aptos a funcionar. Ao gesto, Nazir Abdul agradeceu e pediu mais apoios para reerguer o setor da saúde naquele ponto do país. As famílias que sofreram precisam deste amparo, desta reabilitação social. Então, este momento é um momento de união, por isso estamos aqui todos unidos para esta causa. Assistimos um memorando de entendimento que nós agradecemos em nome do nosso governo, porque há muito a ser feito e, como diziam os nossos parceiros, todos unidos e cada um que puder dar o pouco que seja, vai ajudar a recuperar as populações da região centro e os danos que sofreram. A Ministra da Saúde apelou à Federação Moçambicana de Empreiteiros a confiar às empresas locais a reabilitação das unidades sanitárias. A Associação dos Produtores de Açúcar de Moçambique fez esta quarta-feira entrega simbólica de 60 toneladas de açúcar às vítimas das intempéries que fustigaram a região centro do país.
A ajuda diversa às vítimas do ciclone Idai continua a chegar nos mais de 130 centros de acomodação instalados. Esta quarta-feira foi a vez da Associação dos Produtores de Açúcar APAMO dar a mão aos afetados, com o INGC agradecer o gesto de solidariedade. Este apoio vem reforçar aquilo que são todos os esforços que estão sendo envidados pelo povo moçambicano. São 60 toneladas de açúcar fortificado a serem canalizadas às vítimas, segundo o diretor executivo da APAMO. Este açúcar tem a particularidade de ser açúcar fortificado. Fortificado com vitamina A. E julgamos que o nosso contributo é um alimento, sim, mas também tem este micronutriente que é a vitamina A. Refira-se que o auxílio da APAMO surge numa altura em que decorre um levantamento dos danos causados pelo Idai às açucareiras ativas na região centro do país. O primeiro-ministro exige maior preservação dos oceanos e mares para evitar a exposição do país aos efeitos das mudanças climáticas. Carlos Agostinho do Rosário falava hoje no lançamento da Conferência Crescendo Azul, evento que visa discutir a sustentabilidade e exploração dos oceanos. Cuidar do oceano é cuidar do futuro da humanidade. Numa altura em que o país vive situações dramáticas em resultado das alterações do clima, a cidade de Maputo vai acolher entre 23 e 24 de maio próximo uma conferência internacional com o nome Crescendo Azul para discutir a proteção do oceano e dos mares. Na sua intervenção durante a conferência, esta quarta-feira, Carlos Agostinho do Rosário destacou que proteger o oceano é uma das formas de evitar a exposição do país às mudanças climáticas. Procedemos ao lançamento deste evento no momento em que ainda nos ressentimos dos efeitos devastadores do ciclone Idai, que assolou a zona centro do nosso país, semeando luto, dor à família moçambicana. Os países em desenvolvimento, como Moçambique, enfrentam enormes desafios decorrentes das mudanças climáticas, tais como ciclones, cheias, inundações e secas, cuja frequência e intensidade têm vindo a aumentar. Face a estes desafios, é dever de todos nós reforçar a nossa determinação em proteger o planeta da destruição através do uso e gestão sustentável de recursos naturais, incluindo o oceano. Coube ao Ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas explicar a essência da Conferência Crescendo Azul e a sua relevância para o país. Para um país como Moçambique, com a longa costa que tem, e os seus vizinhos, em especial da região, a responsabilidade de se mover a uma situação de quem pertence à família de sangue azul redobra-se. A Conferência Crescendo Azul é organizada com o objetivo de promover a exploração sustentável do mar, baseada no conhecimento científico e tecnológico, e o foco é a região ocidental do Oceano Índico. O evento vai decorrer sob o lema Exploração Sustentável e Compartilhada do Oceano e deverá debater a governação e sustentabilidade do oceano, a inovação, as rotas do oceano, entre outras temáticas. No ato de lançamento da Conferência Crescendo Azul, estiveram presentes embaixadores de diversos países, governantes e várias personalidades. Passamos a ler desde já o comunicado que nos chega da Presidência da República. O Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, no uso das competências que lhe são conferidas pela linha C do artigo 161 da Constituição da República, nomeou, através do despacho presidencial, Jorge Henrique da Costa Callau para o cargo de Alto Comissário da República de Moçambique, junto do Reino de Eswatini. Em despacho presidencial separado, o chefe de Estado moçambicano nomeou Sérgio Nato Cabá para o cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Moçambique, junto da Santa Sé.
No outro dispositivo legal, o presidente Inhus exonerou Luís Adelino da Silva do cargo de Alto Comissário da República de Moçambique junto do Reino de Eswatini. Refira-se que Sérgio Nato Cabá passa a exercer as novas funções com residência em Berlim, onde presentemente desempenha o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Moçambique junto da República Federal da Alemanha. E com este comunicado de última hora, convido-lhe a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. De volta ao Jornal da Noite. A Assembleia da República aprovou hoje, em definitivo, 2 leis sobre a governação descentralizada provincial. Ainda nesta quarta-feira foi aprovada na Generalidade a Lei dos Serviços de Representação do Estado. Uma semana depois da aprovação na Generalidade por consenso do pacote legislativo sobre a governação descentralizada, o consenso voltou a dominar o debate da matéria esta quarta-feira na Assembleia da República. Assim, os deputados aprovaram em definitivo as leis de organização e funcionamento do órgão executivo de governação descentralizada provincial e a de tutela do Estado sobre os órgãos de governação descentralizada provinciais e das autarquias locais. Em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovado na Generalidade a proposta de lei dos serviços de representação do Estado na província. Registre-se que foi por consenso. Ainda nesta quarta-feira, os deputados aprovaram na Generalidade a Lei dos Serviços de Representação do Estado na província. O Parlamento sugeriu que a lei alargasse a representação do Estado para a cidade de Maputo, através da figura do secretário de Estado. O Estado é representado na cidade de Maputo por um secretário de Estado para a cidade de Maputo, para o exercício de funções exclusivas do Estado e de soberania, bem como aquelas atribuídas à governação descentralizada que ainda não tenham sido Maputo. 2. É aplicável à representação do Estado do Maputo o regime previsto na presente lei e os demais aspectos regulamentados pelo Conselho de Ministros. A proposta foi imediatamente rejeitada pelo Governo na voz da Ministra da Administração Estatal. Sugerimos que pela quarta comissão deve ser retirado, pois o artigo 310 da Constituição da República tem estatuto especial fixado por lei, estando neste momento o Governo a trabalhar nesse sentido, como também acordamos na quarta comissão. Através da primeira comissão, a Assembleia da República propôs a introdução de um novo artigo na lei para atribuir mais competências de forma transitória ao secretário de Estado. A comissão propõe a introdução do novo artigo 38A nas disposições finais e transitórias. Epígrafe: competências transitórias do secretário do Estado na província. As atribuições e competências do governador provincial previstas na Lei dos Órgãos Locais do Estado são exercidas transitoriamente pela realização das eleições das assembleias distritais. Corrija-se, vem no texto Assembleias Provinciais. Esta proposta tem o seu fundamento no disposto no artigo 311 da Lei de Descentralização, consagrado na Lei número 1/2018, de 12 de junho, que a governação descentralizada distrital só entra em vigor após a realização das primeiras eleições previstas para 2024. Os instrumentos aprovados resultam da revisão pontual da Constituição da República, fruto dos consensos entre o chefe do Estado, Filipe Nunes, e a liderança da Renamo. A Comissão Permanente da Assembleia da República determinou hoje a perda de mandato do deputado do MDM, Ricardo Tomás. A decisão resulta do fato de Ricardo Tomás ter se filiado à Renamo nas eleições autárquicas de 2018.
Ricardo Tomás do Círculo Eleitoral de Tete renunciou ao Movimento Democrático de Moçambique, partido pelo qual foi eleito deputado da Assembleia da República em 2014 para concorrer como cabeça de lista da Renamo na autarquia de Tete. Entretanto, ele continuou deputado do MDM, o que fez com que o partido solicitasse à Comissão Permanente a sua perda de mandato. Em relação ao primeiro caso do deputado Ricardo Tomás, foram analisadas as circunstâncias em que atribuem a condição de perda de mandato, que são essencialmente o fato dele ter aceito, convidado pela Renamo, ter aceito de se candidatar como presidente do município da cidade de Tete. Contudo, Ricardo Tomás só irá abandonar a bancada do MDM quando a primeira comissão do Parlamento concluir o processo que formaliza sua perda de mandato. A Comissão Permanente analisou ainda o pedido de perda de mandato de Geraldo Carvalho, deputado do MDM que nas autarquias do ano passado apoiou a Renamo na Beira. Entretanto, a Comissão Permanente diz que não encontrou elementos para a desvinculação de Geraldo Carvalho da Assembleia da República. Em relação ao deputado Geraldo Carvalho, a Assembleia da República, também ouvidas as comissões primeira e a comissão nona, encontram-se sinais de comportamento eticamente sancionáveis, mas que não há base legal, apesar de haver um comportamento não ético deste deputado, não há sinal evidente que ele tenha assumido uma tarefa específica, função específica na Renamo, em que ele fez campanha eleitoral, e que também não há evidências de ele ter deixado de fazer parte do partido MDM. A primeira comissão da Assembleia da República já havia esclarecido na semana passada, no âmbito da apreciação e aprovação da legislação sobre a governação descentralizada, que a perda de mandato não é impedimento para concorrer a novas eleições. O Presidente da República recebeu esta quarta-feira cartas credenciais de 5 novos embaixadores em Moçambique. O chefe de Estado moçambicano recebeu esta quarta-feira 5 novos embaixadores que apresentaram cartas credenciais. São Tomé e Príncipe tem pela primeira vez representação diplomática para Moçambique. A representação diplomática de São Tomé e Príncipe em Moçambique constitui uma rica oportunidade para cimentarmos ainda mais estes laços que nos unem. Constitui igualmente um testemunho inequívoco da vontade comum de aprofundar a cooperação entre os nossos dois povos, alicerçada no espírito de irmandade e nos ideais e objetivos da família dos PALOP, da CPLP e da União Africana. Carlos Gustavo dos Anjos, embaixador são-tomense, destacou a necessidade de trabalhar com o setor privado e instituições governamentais para a consolidação da cooperação entre os dois países. O desafio de, junto das instituições do vosso país, dinamizar, estreitar e de fazer prosperar ainda mais as relações existentes e de encontrar novas áreas de cooperação e que podem constituir mais-valia e trazer vantagens recíprocas. Para além de São Tomé e Príncipe, apresentaram cartas credenciais os embaixadores da República do Ruanda, Reino da Tailândia, Estados Unidos da América e Malta, que manifestaram disponibilidade dos seus países em apoiar Moçambique a reconstruir as províncias assoladas pelo ciclone Idai. Ainda sobre as intempéries no centro do país, colaboradores do Grupo Soico procederam hoje à entrega de donativos ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades em apoio às vítimas do ciclone Idai. O Grupo Soico procedeu esta quarta-feira à entrega ao Instituto Nacional de Gestão de Calamidades dos bens amealhados, constituídos principalmente por alimentos, roupas, produtos de higiene, entre outros.
Para os colaboradores da instituição, a responsabilidade de formar e informar deve ser acompanhado da componente social. E este é o momento em que os moçambicanos devem estar unidos. Mais do que informar e formar o cidadão, nós temos uma responsabilidade e a componente social faz parte daquilo que é o nosso DNA e não podíamos ficar alheios a esta situação que afetou a região centro do país e centenas de famílias. Por isso é que o Grupo SOIC, através dos seus colaboradores, juntaram os seus esforços e o resultado é este que estamos a ver aqui. Eu acho que é muito importante todos nós estarmos unidos neste momento, porque o nosso país está acima de qualquer pessoa. Temos que nos despir de tudo aquilo que nós somos e estarmos a trabalhar em prol de uma única causa, que é ajudar ao próximo. Por sua vez, a representante do INGC agradeceu e considerou o gesto da SOICO um exemplo do seu compromisso com as causas sociais. Seguimos com outras notícias. O comboio que descarrilou na noite da última segunda-feira na Manhissa transportava cerca de 1.000 passageiros e criou um prejuízo de cerca de 30 milhões de meticais à empresa Caminhos de Ferro de Moçambique. Segundo o chefe do Departamento de Transporte Ferroviário de Passageiros na empresa, foi um ato criminoso que só não resultou em vítimas humanas, porque o maquinista, perante a aproximação de um desvio, circulava a pouca velocidade e houve calma no seio dos cerca de 1.000 passageiros que seguiam nas 7 carruagens do comboio que havia partido de Maputo às 17 horas e 45 minutos. Não entraram em pânico, não é? Continuaram tranquilos e os nossos colegas a bordo, que são os revisores de bilhetes e outro pessoal da assistência, a PTC também, exerceram algum papel por forma a manter os passageiros calmos e evitarmos acidentes como feridos e óbitos. Para a empresa, não há dúvidas de que o objetivo dos autores da sabotagem era descarrilar um comboio de mercadorias com o intuito de roubar, o que já aconteceu no passado. Arrombaram, bloqueamos a agulha estava aferrolhada, foi arrombada, usaram meios que não eram meios normais, quer dizer, o que significa que não foi uma ação sabotada por adolescentes, crianças, não. Foi uma ação, de fato, perpetrada por pessoas que queriam tirar algum proveito e usaram instrumentos, não é, de grande envergadura para destruir a agulha. A reabertura da via está prevista para esta quarta-feira e um comboio com destino a Chiqualaquala partiu a meio da tarde. Mas os prejuízos são significativos. 30 milhões de meticais. Maiores prejuízos estão mais para os equipamentos, carruagens, matéria circulante e a locomotiva. Só carruagens e locomotivas somam 21 milhões de meticais. Portanto, de fato são prejuízos enormes para a empresa, para além de que em algum momento vamos ter um impacto naquilo que é a composição para a Manhissa. São 3 carruagens, infelizmente acidentadas, que assim que recolherem as oficinas terão que ser intervencionadas, não é? Em termos de reparação, em algum momento os nossos utentes da Manhissa vão sentir falta dessas carruagens e vamos ter uma situação de facto de superlotação. Para evitar situações futuras, a empresa reforçou o sistema de vigilância, bem como o apelo para a colaboração das comunidades na denúncia de atos de sabotagem. Partem da Estação Central dos Caminhos de Ferro de Maputo para Manhissa diariamente mais de 1.500 passageiros. E na página internacional, Abdelaziz Bouteflika já não é presidente da Argélia. O presidente de 82 anos renunciou ontem ao cargo e o povo argelino saiu às ruas para festejar. Uma vitória para milhares de protestantes argelinos. Finalmente, o presidente Abdelaziz Bouteflika cedeu à pressão popular, tendo esta terça-feira renunciado ao cargo após 6 semanas de protestos. A decisão que pôs fim aos 20 anos de poder de Bouteflika foi informada ao presidente do Constitucional. O mandato do presidente de 82 anos devia terminar a 28 de abril. Entre várias causas que pesaram para a demissão de Bouteflika está a sua idade avançada, a sua saúde frágil
difícil e o seu longo tempo no poder. Milhares de argelinos encheram as ruas de Argel para festejar a saída do presidente, que foi combatente pela libertação da Argélia do controle de França. Fora da comemoração, os argelinos entendem o desafio que têm pela frente. Se nos vamos contentar com a queda de um indivíduo, não vamos longe. O nosso verdadeiro combate é ter um Estado de Direito, instituições, um Estado democrático. Queremos uma nova era, uma segunda república com uma verdadeira soberania popular. Ainda não se conhece a data certa para as eleições presidenciais na Argélia, mas até lá o presidente da Câmara Alta do Parlamento ocupará o cargo de presidente interino. O presidente senegalês tomou ontem posse após vitória nas eleições de fevereiro. Macky Sall promete, entre várias coisas, promete proteger o meio ambiente, entre mais. Macky Sall vai mais uma vez presidir Senegal por mais 6 anos. O presidente de 57 anos de idade tomou posse esta terça-feira na presença de mais de 10 chefes de estados africanos. Após o mandato presidencial marcado pelo crescimento da economia em 6% por ano, uma meta pouco conseguida por países africanos, Macky Sall promete para este mandato lutar contra a poluição do meio ambiente. Fora das políticas ecológicas, Sall vai também priorizar a empregabilidade dos jovens e o empoderamento das mulheres. Espera-se que a produção de gás e do petróleo sirva para maior crescimento da economia do país. Senegal tem conhecido transições pacíficas do poder desde a sua independência de França em 1960. Fico por aqui, acompanhe após o intervalo o espaço de análise com Boaventura Mucipo. Mas antes, a previsão do estado do tempo para amanhã. Para a zona sul do país, Maputo prevê-se máxima de 33, 21 de mínima, Xai-Xai 30 de máxima, 22 de mínima, Inhambane 31 de máxima, 23 de mínima. Na zona centro do país, Beira 29 de máxima, 23 de mínima, Quilimane 30 de máxima, 23 de mínima, Chimoio 28 de máxima, 17 de mínima, Tete 32 de máxima, 22 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 30 de máxima, 20 de mínima, Pemba 31 de máxima, 22 de mínima, Lixinga 26 de máxima e 15 de mínima. Muito boa noite, caro telespectador, com os professores João Colasso e Adriano Novunga. Aqui estamos para trazer uma vez mais o espaço de comentário. Os temas que marcam a atualidade são 2 que selecionamos para hoje: a gestão política das calamidades naturais e as leis de descentralização que foram aprovadas na semana passada e também esta semana ao nível da Assembleia da República. Cumprimento aos meus 2 convidados. Boa noite, sejam bem-vindos a este espaço de comentário. Boa noite. Professor João Colasso, começo por si. Vamos mesmo falar da gestão política das calamidades naturais. Os dados que conhecemos é de que há pelo menos 600 mortos e tudo indica que o número vai aumentar. Há danos materiais avultados principalmente na cidade da Beira. O governo anunciou um conjunto de medidas de curto, médio e longo prazo e há uma forte onda de solidariedade em apoio às vítimas. O meu ponto, e estas questões temos mesmo que levantar, o professor Elísio Macamo colocou aqui algumas provocações no sentido de que falta preparação ao país para lidar com os desastres naturais. E vimos também uma entrevista do professor catedrático em hidrologia, portanto uma voz autorizada nesta matéria, o professor Carmo Vaz, a dizer que era possível prever os impactos destes desastres naturais. Um dos elementos que nós vimos é que todas as forças aéreas que apoiaram o país chegaram antes da nossa força aérea. A minha primeira pergunta é: qual é a avaliação que faz da gestão destes desastres naturais passados mais de 10 dias desde que ele eclodiu na zona centro do país? Muito obrigado, muito boa noite a todos os telespectadores, obrigado STV. Bem, em primeiro lugar, queria me solidarizar com as vítimas que foram diretamente afetadas por este ciclone. Existiram, obviamente, muitas perdas de vidas humanas. Infelizmente, quando se fala de questões relacionadas com a gestão das calamidades naturais, sabe-se que este fenómeno é cíclico, pelo menos as calamidades naturais. Nós temos vindo a assistir vários eventos de desastres naturais, desde cheias, secas, ciclone, etc. Já era o momento do Estado moçambicano ter um sistema de prevenção quando isto acontece mais sofisticado, do ponto de vista
de meios a vários níveis, capacidade de prevenção, sobretudo do ponto de vista, um modelo que possa, portanto, diminuir o impacto, tanto do ponto de vista de perda de vidas humanas, mas também de materiais. Várias instituições, por exemplo, como o Exército, as Forças Armadas, incluindo, nesse caso, a Força Aérea, deveriam estar devidamente equipadas para dar respostas eficazes quando estes fenómenos, portanto, acontecem. Infelizmente, o que nós vimos foram mais intervenções, em primeiro lugar, de entidades ou de agências internacionais. Dias depois já começamos a ter uma visibilidade razoável daquilo que poderiam ser, portanto, as instituições do Estado moçambicano no terreno. É um claro indício de que Moçambique ainda carece de meios consistentes, de uma estratégia consistente para lidar com este fenómeno. Veja só uma coisa, que o ciclone foi mais ou menos anunciado com uma semana de antecedência. Não era só uma questão de informar as pessoas que estavam mais ou menos na zona... O que era possível fazer mais? Exatamente, quer dizer, as pessoas deveriam ser aconselhadas ou obrigadas, em algumas situações, a abandonarem as suas zonas de residência, já que tratavam-se de zonas de... Uma espécie de uma evacuação de populações. Exatamente. A gente vê isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Quer dizer, se há um furacão que vem, a população é anunciada e há quase uma espécie de evacuação da cidade ou dos lugares. Quer dizer, é claro que no contexto moçambicano até poderia ser razoavelmente difícil, mas que pelo menos as populações fossem aconselhadas a irem para zonas mais seguras, porque aquela zona de Sofala, sobretudo a cidade da Beira e Buzi, Beira está mais ou menos a 5 metros abaixo do nível do mar. E o ciclone que foi anunciado foi de nível 4, com velocidade de 200 km/h. Portanto, não se tratava de um ciclone normal, entre aspas, era de grande magnitude. E a resposta do Estado moçambicano deveria, pelo menos, ser equivalente à magnitude do Acha que faltou ciclone. Essa resposta ao nível do impacto do desastre? O Estado não tem estes meios, mas nós somos um país vulnerável a estas situações. Portanto, já é tempo, e já era tempo do Estado começar a ter melhores meios para Sobre a vulnerabilidade ainda havemos de explorar, professor Colasso. Você, Adriano Vunga, tem a mesma ideia, concorda com o que coloca o professor Colasso, de que não temos capacidade e faltou, de alguma forma, ação para se evitar o pior? Sim. Boa noite, telespectadores. Muito obrigado pelo convite. Associo-me ao Colasso, que presta solidariedade às vítimas. Em relação à gestão do que aconteceu, claramente, eu perguntava-me se os próprios funcionários do INGC tinham ideia do que é o alerta vermelho que eles próprios emitiram. Se os funcionários do INGC, incluindo a diretora, sabiam quais são as implicações práticas do que primeiro devem eles próprios fazer e do que devem dizer à população para fazer. Mas no seu entender, no Vunga, o que significa um alerta vermelho? Acha que foi feito pouco em relação ao alerta vermelho que foi decretado? Não, o que estou a dizer é que eles não devem entender o que significa. A instituição que tem que gerir isso está tão com capacidade corroída. O INGC, já no tempo do Zukula, teve uma capacidade e teve uma pujança e postura pública de mostrar uma certa prontidão e antecipação. Do Zukula para cá, e agora no tempo da diretora Maíta, o INGC é uma entidade corroída por dentro. O que acha que pode ter conduzido essa corrosão digamos, de um INGC de Paulo Zukula e o INGC atual? O que pode ter falhado aqui no meio? São duas coisas importantes. Uma, na saída do presidente Guebuza a esta parte, o INGC foi saqueado, portanto foi vítima desta corrupção generalizada que saqueou todo o Estado. No tempo do presidente Nyusi,
o INGC sofre de uma certa desorganização governativa, portanto, que se vê também na forma como o ciclone Idai foi gerido. Acha que o INGC não esteve bem na sua intervenção nestes desastres naturais, apesar de todo o papel que nós vimos antes, durante e pós o evento? Acha que a instituição não esteve bem? Sim e não ao mesmo tempo. E eu digo porquê. Digo que, no geral, o governo da República de Moçambique mostra desgoverno neste caso. Temos lá o nosso governo, o primeiro-ministro está lá, mas há a indicação de que o primeiro-ministro, em certas reuniões, para falar, tem que pedir autorização a um ministro que nem é ministro do setor. A ministra que tutela o INGC, que é a ministra da Administração Pública, da Secretaria em Função Pública, está totalmente marginalizada. O ministro que aparece é o ministro Celso Correia, que não é do setor, mas é a pessoa que está na frente, a não que eu tenha perdido, não houve um despacho a nomear-lhe para aquela função. O governador da província está, de alguma maneira, afastado do assunto. A própria diretora-geral do INGC, para aparecer, tem que levantar um pouco a cabeça, não é? Isto mostra, como já disse, uma... Mas isto é desgoverno ou é indicação do chefe, da pessoa que acha mais correta para uma determinada missão? Isso é desgoverno. Isso é desgoverno. E já digo por quê. Quando o presidente da República nomeia um primeiro-ministro, ele é o chefe do governo. Quando ele diz que o governo está reunido na Beira e o chefe de Estado sai da Beira, vem para Maputo, a pessoa a quem o chefe de Estado apresentou à população moçambicana é o primeiro-ministro, que tem a seu cargo os demais ministros. Quando é um ministro que não é do setor a mandar em toda a operação, isso não é criatividade, isso é desgoverno. Muvunga, nós vimos o presidente a dirigir um conselho de ministros na Beira, portanto levou todo o governo para a Beira, para a zona mais afetada por esta situação. Vimos medidas para suavizar a situação, sobretudo da população na cidade da Beira. Vimos o conselho de ministros ontem também anunciar decisões importantes, uma das quais vai bater a porta da Assembleia da República para pedir a retificação do orçamento, para poder enquadrar a despesa, para resolver muitos dos problemas que estamos a ver na zona centro. Ainda assim é desgoverno, não é uma ação, no seu entender, suficiente do governo para minimizar a situação naquela zona? Sim, ainda na senda do desgoverno, quando toda a operação acontece, o ministro das Finanças da República de Moçambique estava a rumar para a China. Portanto, é a pessoa que devia estar naquele momento a articular com a diretora-geral do INGC sobre a capacidade que o Estado tem. Mas aquilo que, pelo menos eu vi, a não que as televisões tenham enganado, foi o ministro Max Tonela, o ministro Celso Correia a irem para ali. Não são do setor. E o Estado moçambicano já está independente há 45 anos. Então, tem que ter uma cultura de Estado aqui. Não podemos, por causa do ciclone, banalizarmos aquilo que é a estrutura do Estado que temos estado a criar. Então, o que eu estou a dizer é, ainda que já há essa tentativa de reorganização, mas ainda assim o enquadramento dos órgãos locais do Estado, nomeadamente o governador da província e o edil, o Davis Simango, que as pessoas podem não gostar, mas foi a pessoa eleita, tem que estar ali, é ele que conhece o assunto, tem que estar na linha da frente. É com ele e através dele que o Estado moçambicano tem que canalizar todos os meios necessários para atender à situação da Beira. E veja só, o caso da diretora-geral do INGC devia ter declarado conflito de interesse, porque ela concorreu na cidade da Beira, foi derrotada. Fica sempre a ideia de que essa pessoa aqui pode ter algum ressentimento. Então, o INGC é uma instituição antiga, com pessoas que conhecem os problemas da Beira. A diretora-geral
tendo concorrido e derrotado na Beira, deveria ter se afastado e permitir, e até ela própria disse ontem, que não tinha muita experiência, para permitir que os mais experientes, portanto, estivessem na linha da frente e ela, não é, com o tempo, vai aprendendo um pouco sobre esta questão. Professor João Colasso, esta ideia que levanta Adriano Vunga de desgoverno, de falta de cultura do Estado, tem a mesma leitura? Bem, eu penso que é aqui um facto curioso, quer dizer, e esse facto curioso também provoca a interrogação de muitos moçambicanos com quem tenho conversado, ou seja, por que os respectivos donos dos pelouros não estão exatamente na frente do processo? Tem criado muitas dúvidas. Eu penso que aqui há um certo desalinhamento, há uma nova lógica de gestão da coisa pública ao nível de governação que cá o cidadão comum ainda não entendeu muito bem o que exatamente é isso. Daí, quer dizer, toda esta confusão, quer dizer, por que não está lá a ministra da Administração Estatal? Por que o primeiro-ministro não está lá? Estão lá outras entidades que aparentemente não são necessariamente da respectiva área a desempenharem funções que deveriam terem sido desempenhadas pelos verdadeiros ministros chefes do pelouro. Isso tem criado, portanto, uma certa confusão e pode ser que muitas vezes o que mais é eficaz ou faça mais sentido são outras lógicas de poder, às vezes não tão oficiais como a gente pressupõe. Pode ser que essa gestão, essa distribuição de tarefas ou competências possa resultar daquilo que é hoje a principal base de confiança do próprio presidente Nunes para a gestão deste processo. Muito bem, vamos avançar para o nosso segundo tema e tem a ver com as leis de descentralização que foram aprovadas pela Assembleia da República. Vou assim no Vunga, como vimos, foram aprovadas na generalidade por consenso, portanto, pelas 3 bancadas, as 5 propostas de leis. Pelo entendimento entre a Frelimo, Renamo e o MDM, é certo que estas propostas vão avançar. Só para que os telespectadores tenham uma ideia, estas 5 propostas fazem parte do pacote de descentralização que o presidente Nunes e o falecido líder da Renamo acordaram e que serviu como base para a estabilidade que vivemos hoje. Antes de irmos às questões específicas no Vunga, a minha pergunta é, especialistas em direito e também em ciência política prevê conflitos decorrentes da entrada em vigor destas 5 leis e o presidente da primeira comissão, Edson Macuacua, tem defendido que este pacote de descentralização deve ser provisório, de curto prazo, incluindo a própria revisão da Constituição. Minha pergunta é, tendo em conta que estas leis já foram aprovadas, qual é o seu entendimento, qual é a ideia que tem relativamente à entrada em vigor e que consequências é que esta legislação toda pode ter, considerando que ela preserva um bem maior, que é a paz no país? Muito obrigado. Bom, são 2 primeiras considerações. A primeira é que a causa dos conflitos de que Moçambique tem estado a sofrer não tem muito a ver com a questão da descentralização. Tem muito a ver com a forma como as eleições são problemáticas no nosso país. É sempre depois de uma eleição problemática, de certa maneira fraudulenta, que fez com que no passado o presidente da Renamo voltasse para as matas e o conflito reiniciasse. Então, esta é a primeira consideração. A segunda consideração é que, sob o ponto de vista conceptual, não há aqui um pacote de descentralização aqui. O que é exatamente? Não há pacote de descentralização aqui. Há descentralização quando competências que estavam com o governo central passam para os governos locais. Então, não houve, no caso em apreço, transferência de novas competências do governo central para os governos locais. Há 2 coisas importantes que estão a acontecer para as próximas eleições. A primeira é que o governador da província deixa de ser nomeado, passa a ser eleito como parte das eleições gerais e assim é também a Assembleia Provincial. E se cria a figura de secretário de Estado para
enquanto se dá a prerrogativa de o governador ser eleito, e porque é eleito, e tem a incerteza democrática, então se esvaziou aquilo que são os poderes que estão neste momento concentrados na figura do governador da província e passaram para o secretário de Estado, que é uma perpetuação daquilo que é o governador hoje. Então, não houve competências novas que saíram do nível central para o nível local, houve um reajustamento e mudança da designação do governador da província. E, como já se disse, isso não só é problemático para a estruturação do Estado, porque o Estado neste momento está falido. E o que se está a assistir é a criação de uma nova linha hierárquica, a do secretário de Estado. Isso é um encargo elevadíssimo para o Estado, já saqueado pela corrupção, já totalmente falido. Então, isso é problemático. No seu entender, não houve descentralização nenhuma. O professor Colasso tem a mesma ideia, concorda com este posicionamento do Adriano Vunga de que não se trata de descentralização? Bem, eu penso que há passos encorajadores, importantes, que se deram, que é a possibilidade de que possa haver um aumento da base em relação à participação na gestão da coisa pública. Quer dizer, quando nós temos já agora eleições provinciais e futuramente vamos ter eleições distritais, eu penso que isso é uma mudança que temos, portanto, considerar como importante. Agora, penso que também é outra mudança, a possibilidade dos governadores que anteriormente eram nomeados, que agora passam a serem eleitos, que significa que teremos certamente em algumas províncias de Moçambique gestão a nível das províncias, não mais a partir do governo central, quer dizer, os partidos com uma maior base de apoio ao nível de certas províncias vão poder estar, entre aspas, dentro do processo de gestão destas mesmas províncias. Agora, o que é que, na verdade, este pacote nos oferece? Eu penso que esse pacote nos oferece todo um conjunto de amarras em que o controle do poder continuará a ser, de algum modo, centralizado, porque a figura do governador, de algum modo, será ofuscado pela figura do secretário de Estado, porque será, na verdade, o super-homem da província. Quer dizer, porque ele será o representante do governo central, em que o governador vai ter que depender muito de boa vontade do secretário de Estado, sobretudo em províncias que, eventualmente, a oposição for a ganhar o poder. Eu penso que ali, sem sombra de dúvidas, este modelo que se pretende implementar irá curto espaço de existência do ponto de vista de um relacionamento com estabilidade que possa, portanto, levar às mudanças do ponto de vista económico e social mais rápidas que as províncias, portanto, gostariam de ver. Mas o que isto significa? Se houve auscultação pública, houve entendimento entre os três partidos, este foi um outro dado, os três partidos representados na Assembleia da República aprovaram normalmente, não houve uma discussão profunda que levantasse esses elementos à discussão. Eu percebo o seguinte, eu percebo que Arnão precisa de alguns resultados imediatos, que é garantir que daqui para frente hajam eleições ao nível das bases e que as bases possam, de algum modo, estar naquilo que eu chamaria de partilha do poder, tanto do ponto de vista provincial como do ponto de vista Portanto, é uma espécie de acomodação econômica. Não necessariamente no sentido de acomodação. Eu vejo isto como um processo e penso que não é ainda o fim que Arnamo gostaria, neste caso, de atingir. Mas porque é, em primeiro lugar, uma questão política e muitas vezes problemas políticos não se ganham de uma só vez. São, na verdade, ganhos ou vitórias processuais. E assim como eu penso que Arnamo conseguiu, a partir de uma negociação com Frelimo, que hajam eleições de governadores e futuramente de administradores distritais, na esperança de, no futuro também, a figura do secretário de Estado possa ser em causa do ponto de vista de senhores. O que é que significa exatamente o processo de descentralização? Esta é a minha expectativa e o que eu julgo que possa vir a acontecer a curto e médio prazo do ponto de vista deste processo de descentralização. Muito bem. Novunga, de qualquer forma, aspectos positivos que se levantam relativamente a esta legislação, o professor Colasso levantou algumas,
que tem a ver com a participação, o reforço da participação pública na gestão da coisa pública. Um outro elemento é que elimina-se a partir daqui o tal princípio da impugnação prévia, que era a grande discussão, sobretudo dos partidos da oposição, é também apontado como um grande avanço. O outro é de que a perda de mandato já não impede um determinado candidato de participar numa outra eleição. Portanto, são alguns avanços nesta legislação. Não os vê da mesma forma? A questão da retirada da impugnação prévia é bem-vinda. Portanto, não fazia sentido, atrapalhava o processo democrático. Relativamente a essa propalada descentralização, que não há, e aqui deu-se um passo à frente e deu-se dois atrás. Se os governadores provinciais são democraticamente eleitos na província e tem uma assembleia provincial, é totalmente desnecessária a figura de secretário de Estado. É totalmente desnecessária. Mas aqui o grande argumento é que o secretário de Estado garante o tal princípio da unicidade do Estado. Não havendo secretário de Estado, qual seria a alternativa? Como é que o Estado poderia garantir um alinhamento em termos de visão do país futura? Sim, é que o que assegura isso não é secretário de Estado. Não, as instituições que asseguram a unicidade do Estado é o Exército, é a Polícia da República de Moçambique, são as entidades de justiça. É assim nos Estados Unidos, é assim em todo lado. Não é o secretário de Estado que não vai estar em total desalinhamento com aquilo que é a orientação do governador e da Assembleia Provincial se tratar da oposição. Isto é mais um foco de conflito. Isto não está ao serviço de consolidação do Estado e do Estado democrático. O meu amigo aqui, o Mucipo, dizia, olha, o Parlamento aprovou. Nomeadamente os três principais partidos do país, a Frelimo, Renamo e Ondem. Sim, há que colocar a questão, a Assembleia da República é legal, mas tem que olhar para a questão da legitimidade democrática para esse assunto. Falou de consulta aqui. As consultas que houve foram totalmente cosméticas. Não houve consulta substantiva aqui, nem do ponto de vista de processo, nem do ponto de vista de honestidade para fazer isso. E a própria Assembleia da República tem que ser recordada, e os partidos, de que a abstenção eleitoral do nosso país é metade da população. Quando tu tens numa democracia onde metade da população se registra, se recenseia e não vota, a legitimidade democrática dessa Assembleia para tomar decisões dessa envergadura tem que ser ponderada. Não pode esses partidos, porque têm esse assento parlamentar, dizer que podem tomar todas e quaisquer decisões. Porque o que estamos a dizer é, no processo de serem sufragados, houve metade da população que os achou irrelevantes naquilo que apresenta a população. Muito bem, vou aqui também ao professor Colasso. Quero ouvir o seu entendimento relativamente a esta figura do secretário de Estado, mas também o princípio da unicidade do Estado que aqui é evocado. Uma outra questão é o custo financeiro que este processo de descentralização, sobretudo com estas 5 leis, vimos os poderes que criam os diretores provinciais, a Assembleia Provincial que passa desta vez a ter poderes executivos, é também uma fatura bastante pesada para o país. Qual é a sua análise? Comecemos pelo secretário de Estado. Bom, é o seguinte, em primeiro lugar, tem sido um falso argumento, um falso problema a questão da unicidade do Estado ou o perigo à unidade nacional. Para mim isto está fora de questão. Não consigo, nos tempos atuais, encontrar um moçambicano que ponha em causa isto e nem que questione que, com o modelo de descentralização que nós queremos, portanto, implementar em Moçambique, fique em perigo
estas instituições como o Estado e mesmo a questão da integridade territorial de Moçambique. Penso que para mim isto é um falso problema. Agora, eu acho que penso que o Novonga disse muito bem, que a entidade que pode garantir, ou as instituições que possam garantir a unicidade do Estado, não se resume apenas na figura do secretário de Estado. Existem instituições supra-secretário de Estado, que é o Exército, o Parlamento, não quer dizer a Polícia, a Justiça e outras instituições afins, que são, na verdade, o garante do Estado e até, se quisermos, da própria unidade que se tem colocado como problema, também não vejo. Agora, em relação à questão do custos, sem sombra de dúvidas que haverão custos dentro deste processo. Mas também eu vejo um outro problema, é que pode ser que o processo de descentralização dê uma maior dinâmica do ponto de vista de desenvolvimento das províncias. Penso que o próprio processo... Acha que este conflito em si vai ser um fator eu penso de desenvolvimento? É um conflito necessário, porque não digo conflito no sentido de violência, mas há uma maior competitividade, uma maior concorrência. A dialética. Há uma dialética, um maior envolvimento. Surgirá, na minha opinião, e gostaria que assim fosse, um movimento animado em que a base possa participar sem complexos, sem processos de exclusão, sobretudo social e econômica, muitas vezes por razões políticas, e que eles sejam, na verdade, atores ativos no processo de desenvolvimento. Isto por si vai criar também uma maior robustez para o Estado, tanto do ponto de vista central como do ponto de vista local. Novonga, o que levanta o professor Colasso, o efeito positivo deste avanço, considerando que é um processo de construção com as dificuldades que ele tem, mas que ele em si vai gerar desenvolvimento e, eventualmente, aperfeiçoamento. Como disse no princípio, o presidente da primeira comissão, Edson Macuacua, já disse que depois da aprovação deste pacote, que visa um fim específico, que é garantir a estabilidade política, tem de se começar a pensar numa legislação mais estável, mais consensual e de médio e longo prazo. Não há aqui alguns elementos positivos do ponto de vista do avanço democrático do país que podem ser considerados? Aquilo que o Edson Macuacua disse, de que depois, não conta isso aí. O que conta é agora. São as leis que existem agora. Quem sabe que ele próprio poder não estar lá na Assembleia da República quando temos eleições. Isso não conta aquilo que ele falou. O que conta é aqui e agora. As leis que nós temos agora. O que nós estamos a dizer, estas leis, conforme elas estão, mas atrapalham o processo de consolidação e democratização. Há esta vantagem que nós dissemos da eleição do governador, da eleição da Assembleia, mas o que vem confundir todo este processo é a figura do secretário de Estado, que é um corpo estranho aqui, é o elefante branco aqui dentro da sala. Mas aí, muito rapidamente, cortou-me num aspecto que é importantíssimo. Voltando para a questão do IDAI, há um dado que não está corretamente a ser discutido. O INGC tem estado sistematicamente a falar do número das pessoas que perderam as vidas. Mas e o número de desaparecidos? O número de desaparecidos. E temos a experiência neste país de uma guerra civil que terminou, ninguém mais falou das vítimas. Ninguém mais falou das pessoas que morreram. Onde que estão essas pessoas? Penso que o INGC tem que vir com dados mais realísticos sobre as pessoas que desapareceram. Muito bem. Tenho que vos agradecer pela vossa presença, Adriano Vunga e professor Colasso, ambos professores, por participarem neste espaço de comentário, nos ajudarem aqui a encontrar algumas ideias relativamente à gestão das calamidades e à lei de descentralização. Uma notícia de última hora: foi raptado no princípio da noite desta quarta-feira o empresário Carlos Camurdini, o empresário ligado a uma empresa chamada Sonsipex. A nossa equipe de reportagem está no terreno a recolher mais informações. No espaço noticioso a seguir no canal de notícias, não perca os detalhes desta informação. Até uma próxima oportunidade.